cumpra-se. Foi assim que eu fui criado e ensinado pelo meu saudoso pai. Eu estou querendo dizer o seguinte, essa decisão de ser candidato, mesmo condenado, ela é, no mínimo, irresponsável. Imoral. Com o país, no mínimo. E eu tenho vários amigos, e o Luiz tem também, e fazem parte do Partido Trabalhador. O Partido dos Trabalhadores é o partido responsável pela redemocratização desse país. É um dos. E se não for o principal. Porque o Lula foi fundamental naquele tempo no ABC Paulista, nas greves. Na própria abertura política da democracia. Na liderança dele, na abertura política do país. Agora, esse caminho que o PT está tomando, Luiz, ele é irresponsável, antidemocrático e não dá a ele o direito de falar em erro e injustiça, não. Porque quem vive num país democrático e que não respeita as regras dessa mesma democracia, não fale nela, né, Luiz? Sem dúvida. Não fale nela. Agora, essa frase do senhor Stedley, ela leva a gente a uma preocupação. Esse tom de ameaça vai ser aceito pela Polícia Federal, pelo Poder Judiciário? Acredito que não, Carlos Frederico. Acredito que não. Eu acredito que, até em função de que outros membros eminentes do Partido dos Trabalhadores também estão correndo perigo de ser presos nas próximas horas, eu acho que está sendo desmontado todo esse falso palanque ético e moralista do Lula. Porque, na grande realidade, eles tentam fugir de um posicionamento da qual eles não querem fazer de jeito nenhum, que é a autorreflexão. Porque você nota o seguinte, é o Lula, esse líder aí do MST, assim como a própria presidente do Partido dos Trabalhadores, eles falam de todos e tudo, mas não fazem uma autorreflexão dos equívocos que eles fizeram. Esse é o grande ponto. O Luiz tocou aqui numa coisa fundamental. O ex-governador Ciro Gomes e candidato a pré-candidato a presidente cunhou uma frase ontem perfeita. Até parabenizar o presidenciável, porque eu sei do tamanho da sua inteligência, mas quando ele quer dizer abra obrinha, é como ninguém, né? E quando ele quer fazer numa frase, conseguir montar numa frase uma reflexão importante para o país, ele sabe fazer. E ele fez aqui. Eu vou ler aqui a frase. Pode ficar à vontade. Do ex-ministro, que é exatamente o que eu penso, e é exatamente a pessoa que pensa nesse país como cidadão, sem a lente partidária. Porque o problema hoje é que o que a gente está ouvindo por aí é só a visão partidária das redes sociais, do partidarismo, de quem está querendo se salvar, né? O que ele disse é o seguinte, é fácil identificar quem é contra a corrupção. É quem é só contra o PT. Quem é contra a corrupção segue indignado. Quem é só contra o PT está comemorando. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos revoltados aqui, eu e o Luiz, com a declaração que foi dada pelo PT. Porque é exatamente o que o Luiz disse. O que o PT deveria fazer é uma reunião da executiva. Essa reunião deveria ser de avaliação, né, Luiz? De ver os erros que foram feitos, de pedir desculpa ao país e de procurar uma saída como candidato, pelo que o PT já fez pela população mais pobre desse país. E foi muito, Luiz. Sem dúvida, sem dúvida. Que foi muito. Sem dúvida. Que foi muito para esse país. Eles fizeram muito pelo país, mas o que eles fizeram de bom não dá ao PT o direito de querer enganar a população inteira, dizendo que o Lula está sendo perseguido pelo o esquema de corrupção que ele montou, irmão. O Lula não está sendo perseguido por nada, ele montou um maior esquema de corrupção já visto nesse país. É comprovado. O esquema de corrupção já existia. Ele foi potencializado e capilarizado no país todo, e como o Luiz está dizendo muito bem, comprovado.
e tem 11 bilhões devolvido aos cofres públicos. A ponta do iceberg. Que aí o senhor Stedley, junto com esses loucos, veste um mantra de que está todo mundo contra o Lula, porque o Lula é o homem que vai fazer o bem aos mais pobres e o resto do mundo não quer que se ajude os mais pobres. E só ele está sendo preso. Isso é mentira, cara. O Lula juntou os banqueiros. O Lula já está condenado em segunda instância e não está preso ainda. O Eduardo Cunha não tem nenhuma condenação, Luiz. Já está preso há 2 anos. Tinha imunidade parlamentar. O Eduardo Cunha, repito para vocês, Já fora privilegiado. aquele canalha do Eduardo Cunha, que era um verdadeiro canalha, ele está preso há 2 anos, só que ele não tem nenhuma condenação, Luiz. É verdade. O Marcelo Odebrecht está preso há 2 anos, está em prisão domiciliar agora. O Decildo Amaral perdeu o mandato. Um homem mais rico da América Latina. Agora que ele tem uma condenação, mas ele passou quase 2 anos preso sem nenhuma condenação. Decildo de Amaral. Decildo de Amaral foi preso, senador. O senhor, ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, está preso há quase um ano. Há mais de um ano, Luiz, mais de um ano. E foi transferido para Curitiba, algemado os pés e as mãos. O ex-homem mais rico do mundo, Eike Batista, foi preso e continua em prisão domiciliar. E se eu for falar aqui, são centenas de presos. Tem gente querendo assumir ministério e a justiça. Você já pensou se todos esses presos tivesse um João Pedro Stedley como defensor? Como defensor? Como é que estava esse país? Então, Luiz, é inacreditável. Por isso que eu disse para vocês no bloco anterior. Aguarde o que eu vou dizer aqui. É doentio, Carlos Frederico. O que estão dizendo depois desse julgamento. É doentio, a grande verdade é doentio. Doentio. Isso aí, existe uma tentativa de criar uma falsa realidade de desestabilidade institucional do Brasil que não existe. Infelizmente, nós não temos um presidente ético e moralmente capacitado lá no Planalto. A gente não tem isso. Infelizmente, a gente não tem. Não, tem um cabo eleitoral do Lula lá. Tá entendendo? Ele agora quer pegar o BPC, o benefício de prestação continuada, que ia passar 105 anos, ele quer botar para 68. Quer Mas dizer, graças a Deus nós já... Ele dá voz, e ele dá voz, Luiz. Ele dá voz e dá munição, e dá arma, e dá tudo. Esse discurso do Stedley, de dizer que tem uma parte dos políticos que querem perseguir os mais pobres. E o senhor Michel Temer é que faz esse discurso. Eu estou começando a concordar com você. Eu acho que eu tenho também essa visão que Michel Temer e Lula talvez estejam jogando mais próximo um do outro do que... Você duvida que o Michel Temer será preso logo depois de deixar a presidência? Ele sabe disso. O Michel sabe disso. Se o Lula for presidente, o Michel Temer será preso? Provavelmente receberá um indulto de Natal. Então vai passar 1 ano preso. Ele provavelmente vai receber um indulto de Natal. Então ele irá passar 1 ano preso até o final do ano. Né? Uma coisa é certa, a presidenta Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ela errou no caso do Aécio Neves. Nós estamos discutindo sobre isso, mas sobre o indulto de Natal, que ela barrou, e sobre agora a não posse de Cristiane Brasil, ela está corretíssima. Mas ela está tomando a decisão aqui agora, você falar, ou tem ainda um tempinho, tem? Depois dá, ainda dá desse segundo bloco para falar. Mas nós vamos falar, inclusive, isso também no segundo bloco. Mas, Luiz, estão montando uma coisa aí que é terrível. Aí você perde o descrédito. Vou repetir o que eu disse no início. Você não pode olhar para esse processo com olhar partidário. Eu tenho amigos no PT, no PSDB, no PMDB. A gente faz jornalismo, eu tenho programa de rádio, faço programa pela Ordem há quase 7 anos aqui na TV. A gente transita, né? Na TV Assembleia, o programa Aula da Verdade na TV, que sai na TV Mais, e sai também na TV Litoral, tanto na Multiplay como na NET. A gente conversa com muita gente, sabe? E a gente sabe o pensamento, e sabe que tem homens de bem na vida pública. E que a gente precisa respeitar, inclusive no PT tem muitos, né? Por isso criminalizar o PT é como o Ciro disse aqui, né? Tem gente que ficou satisfeito com a solução
e acha que está tudo nada acabado. O processo de corrupção no Brasil continua a vento e popa. Eu posso até dizer, o governo que está no poder hoje talvez seja muito mais corrupto do que tudo que foi feito anteriormente pelo Lula. Que visão é essa? Porque a visão é a verdade, cara. É a verdade de quem não tem partido. É a verdade do cidadão. E eu fico revoltado quando usam população pobre, desinformada, como massa de manobra para proteger um ex-presidente que errou, mas que tem no povo um aliado, e o aliado e o povo acha que ele é aliado, porque foram feitas coisas boas no seu governo. E foram feitas mesmo. Coisas que atingiu o cidadão mais pobre. Eu dei um exemplo hoje no meu programa de rádio, até repeti aqui, Luiz. O presidente Lula, no primeiro foi no segundo mandato, no início do segundo mandato do presidente Lula, eu estive numa casa na extrema do município de Santa Quitéria, com Itatira, e essa senhora, ela tinha 7 filhos em casa, o companheiro não estava para o Rio de Janeiro, e ela vivia lá nessa taperazinha de uma casa de taipa, que tinha 3 coisas fundamentais. Uma cisterna de placa, energia e uma panela no fogão, a lenha. Com comida. Um feijãozinho, um arroz. Isso é importante. Né? E eu perguntei, como é que você está sobrevivendo aqui? Seu companheiro foi embora e tal. Ela tinha 4 filhos do primeiro e 3 filhos do segundo. Tinha os meninos mais moreninhos, e o mais novinho era bem lourinho, parecia aqueles anjos assim que a gente vê na Capela Sistina, aqueles anjos retratados com os cachinhos louros. Pois essa senhora me disse o seguinte: olha, eu vivo do Bolsa Família, a água dos meus filhos é dessa cisterna, ela não poderia usar água com 7 filhos, e eu tenho energia aqui, que na época o São Lula deu, ela chamava o São Lula. É por isso, quem não entende esse país, não entende nada, Luiz. Verdade. O que é que aconteceu aí? Uma pessoa do interior do estado do Ceará, ela tinha 3 benefícios dados por um presidente da República. Não foi dado nem pelo governador, nem pelo prefeito da cidade dela. Foi dado pelo presidente da República. E ela sabia que vinha de onde, né? E ela sabia que vinha de lá, Luiz. Esse é o ponto. Então ela tinha a água, ela tinha a energia que ela não tinha antes, ou seja, ela saiu do mundo de escuridão, pôde ter um acesso à informação, né? E ela tinha água de qualidade, e os filhos adoeciam antes, não adoecem mais. Uhum. A cisterna de placa, a água armazenada durante o inverno, e ela tinha o Bolsa Família. Como ela tinha muitos filhos, ela é enquadrada que recebe mais, e tinha muitos filhos menores, né? Então, dava para alimentação. Por isso, e as pessoas não entendem, por que é que o Lula tem 35%? Porque as pessoas não têm essas informações que eu estou passando aqui, né, Luiz? Ou até tem, mas diz assim, é igual o caso do Maluf, rouba, mas faz. Pronto. E a atitude, aí as pessoas vêm e criticam os pobres, o nordestino, todos nós. Isso me atinge demais. Porque votam no Lula, votam no... Irmão, na democracia, as pessoas votam para quê? Para ser representado e melhorar de vida. O que falta, que você cobra, que eu acho também que elas não deveriam fazer, é dar as costas para o país e esquecer as nossas leis, esquecer que um corrupto não pode ser um corrupto condenado não pode ser reeleito pela 3ª vez presidente da República, porque se isso acontecer, desaba toda a nossa estrutura política e pública, e leis, e Estado Democrático de Direito, e tudo desaba tudo. Mas ela não tem conhecimento, né, Luiz, para avaliar isso. Mas acusavam o Nordeste de ter, o pessoal do Aécio, né, de ter eleito a Dilma. Quem elegeu a Dilma foi Minas Gerais. E vou ser bem sincero, a Dilma foi um governo muito ruim. Mas o que seria se tivesse dado a Aécio? Eu penso agora. Então, irmão, é uma verdade. É essa visão, sem ser partidária, que a gente está procurando passar para você aqui. Eu volto no terceiro bloco
discutindo tudo isso já numa visão mais aqui envolvendo o estado do Ceará. Sai daí não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do seu programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.3, aberta e digital, e na sua TV Assembleia, canal 61.4 também, aberta e digital. Luiz, é de lascar. Agora, eu me esqueci de falar numa coisa no bloco anterior, uma frase do presidente Lula, e aí foi que me deixou triste, tá? O Ciro foi bem nessa frase dele, né? Ele tirou essa turma aí. Tem uma turma aí que é contra o PT e se diz que é contra a corrupção. Não sei se é contra o PT ou se é contra a corrupção, não. A corrupção existiu nesse país desde o tempo que o Cabral chegou aqui, né? Não foi o PT que inventou a corrupção, não, né? Agora, quem quer mesmo é contra a corrupção, continua indignado, como nós aqui, em relação ao que acontece no país. Uma frase do Ciro Gomes. Mas tem uma frase aqui do presidente Lula que é, meu irmão... emblemática, né? Não, ela é um assombro. Eu vou, vocês vão me permitir aqui, eu vou ler ipsilito o que está escrito aqui, está até na Folha de São Paulo. Eu vou ler aqui, ó. Ele diz o seguinte aqui, ele começa logo dizendo o seguinte... Para ser mais fácil, só as duas mais importantes, né? Primeiro ele diz o seguinte, na reunião da executiva: espero que essa candidatura não dependa do Lula. Ele falando dele mesmo, né? Afirmou o ex-presidente, essa candidatura só tem sentido se vocês forem capazes, isso na reunião, ele dizendo lá para a reunião, de fazê-la mesmo que aconteça uma coisa indesejável. É colocar o povo brasileiro em movimento. O que é que ele está dizendo aqui, Luiz? Sem dúvida, ele se transvestiu do personagem, né? Ele é um mártir. Pronto. Eu gosto do Luiz. Ele é um mártir, dizendo, mesmo que eu seja preso, vocês têm que fazer o movimento do povo brasileiro para manter a candidatura. É interessante e é engraçado, ele se esquece. 23 milhões para os irmãos batistas do BNDES. Aí ele vai 24 bilhões para Eike Batista. Quer dizer, essa proteção messiânica. Essa proteção messiânica, assim, de usar... proteger os pobres. E usar, né, a eleição, falar nos pobres e usar a eleição como um meio de proteção, que é ridículo o PT se prestar um papel desse. Não, esquecendo que ele foi muito melhor para os milionários do que para os pobres em alguns aspectos. Não, a frase dele, nunca antes desse país os ricos ganharam tanto dinheiro. Isso é a frase dele, não é minha não, né? Agora está aqui. Aí, meu amigo, aqui foi, para mim, foi a gota d'água. Disse, e como ele, Jesus foi condenado sem se defender, quando ainda não podia dar nem uma palavra, era um recém-nascido. Aí, meu chefe, aí eu digo, tá feio, né? O ato de Herodes, né? Tá feio, o ato de Herodes. Herodes, quando soube que os 3 reis magos estavam na cidade, condenou a morte e mandou matar Jesus. As crianças de 0, se não me engano, de 0 a 2 anos. Agora o presidente Lula se comparou a Jesus Cristo recém-nascido, ao menino Jesus.
E aí, Luiz? É. Tu que é sociólogo. Seria Pô, complicado, a né? indústria brasileira, a política brasileira, para a gente entender, cara, para a gente, assim, ter perspectiva do que esses homens podem fazer e podem tirar da cabeça deles e usar. Rapaz, é muito... É aceita Cascavel. Isso é um circo, É né, Luiz? aceita Isso é Cascavel. um circo, Luiz? É um circo, é um circo. Eu tô até fazendo uma postagem aqui, é um circo, né? Parece que todos nós somos, assim, massa de manobra, uma plateia de desinformados, né? E fazem a gente de palhaço. O presidente Lula se comparando a Jesus Cristo, cara. Perdeu o senso do ridículo, né? Ele mesmo perdeu o senso do ridículo. As pesquisas de opinião públicas, qualquer que seja o instituto, dão a Operação Lava Jato uma aprovação acima de 70%. Acima de 60%. Isso você pode... isso você pode até levar para as pessoas Luiz, de rendas mais baixas, de 0 a 2 salários mínimos, ela ainda tem uma aprovação Luiz, muito grande. Como é que tu me explica esse mantra aqui de que o Lula é perseguido? Se eu já falei a quantidade de pessoas presas, tu está dizendo que 70% é a favor... Da Operação Lava Jato, as pessoas são a favor, mais de 70%. Tem 12 bilhões devolvido, na história toda desse país tinha sido devolvido 200 milhões de reais, foi devolvido 13 bilhões só na Lava Jato, e o Lula tem 35% da população acreditando que ele realmente é perseguido. Pelo amor de Deus. Como é que a gente explica isso? E lhe digo Como é que mais, explica isso? E lhe digo mais ainda, a Lava Jato, na minha avaliação, a partir do momento que agora em Brasília vai ter uma outra vara trabalhando e os processos, antigamente isso era a 10ª, agora vai ter a 12ª vara lá também trabalhando, o trabalho vai ser mais rápido. Aí nós vamos ver mais pessoas presas e julgadas. Isso que é importante. Eu acho que o Lula não compreendeu que ele já não vive mais no mundo da total impunidade. Mas ele não vai ser preso, Luiz. E eu vou dizer aqui, arrisco de dizer que ele não vai ser preso, vou dizer por quê para você. Já está em curso, em última hora, você já está em curso, um movimento do Supremo Tribunal Federal. Quem vai salvar o Lula é Gilmar Mendes. Não ri, não. É Gilmar Mendes. Amigo dos baratas. Não, e amigo dos baratas. protetor dos PSDBistas, dos maiores inimigos do Lula. Esses são os inimigos do Lula, né? O Lula nunca foi inimigo de PMDB, não. O Lula tinha um problema com o PSDB sério. Pois é, a Carmen Lúcia vai botar em pauta, vai ser discutida agora, já, antes de serem julgados os embargos declaratórios do Lula. A discussão da segunda instância, né? A discussão da segunda instância, a pedido do Gilmar Mendes. Tá vendo aí, Luiz, como é que funcionam as coisas? Aí volta o transitado de julgado, e tu sabe quando é que vai ser preso gente nesse país por condenação? Nunca. Porque os que estão presos aí estão por prisão preventiva. Exatamente. Decretada pelo juiz Moro, né? E pelo Marcelo Bretas. Mas o Marcelo Bretas a do Sérgio Cabral já é condenação. Pela velocidade ele fez o julgamento. Aí, Luiz, depois disso, você diz o quê? Eu acredito que literalmente os membros do Supremo vão ter que ter muita cautela, porque eles podem implodir. Porque a impunidade desse país é lá. De novo, ela está sendo puxada para resolver lá. Porque o que eu estou vendo muito claro, que os juízes de carreira, esses fizeram concurso, né? Como aqueles 3 que estavam lá. A burocracia jurídica do Brasil. Esses estão lá, como aqueles 3, são homens de bem, cara. São homens de bem. São desembargadores federais que estão lá cumprindo o papel deles. Né? A gente vê claramente isso. Né? Agora, depois dessa daí, você perde qualquer Carlos, esperança. Eu acredito que a maioria silenciosa dos brasileiros irão acompanhar esse processo. Eu sei que há um interesse de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, que eu não vou citar nomes, de proteger, como eu poderia dizer, verdadeiros clientes. Mas uma coisa eu garanto, eu acredito que a própria presidente, a Carmen Lúcia, tem uma certa serenidade. Eu acho que depois de que nós assistimos nesse processo de julgamento do Lula,
onde uma grande parte da população está satisfeita com o resultado final, se sente ali representada na figura daqueles 3 desembargadores, assim também como se sentia representado na figura do juiz Moro, esse retrocesso eu não acredito que seria aceito de bom grado. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Essa passividade dos brasileiros, ela pode ser muito mais, na minha avaliação, um sintoma de que está perto de se romper uma determinada barreira de respeito às instituições e talvez as pessoas peçam mesmo uma nova institucionalidade social e política, que eu espero que não venha através dos militares. A gente também, aqui no Ceará, aconteceram algumas coisas interessantes. Há bem pouco tempo atrás, o ex-governador Cid Gomes foi acusado de forma muito forte. Inclusive fizeram reportagem em vários canais de televisões abertos, importante do estado do Ceará, sistema de comunicação. Mas principalmente nos blogs, né? E nos blogs. Principalmente nos blogs foram mais violentos. E julgaram e condenaram o ex-governador em relação ao empréstimo do BNB. Ao empréstimo do BNB.